Legado, uma palavra que define a sua marca no mundo. Pela primeira vez na minha vida, eu tenho uma mulher que sustenta e banca a casa. Ela tá saindo para ir trabalhar, para sustentar e bancar o blusão. Também você é um filho da puta, né? Uns têm legados fúteis, como descobrir que a gravidade afeta a maçã. Outros têm legados até que consideráveis, como botar o Ítalo Santos pra rebolar lentinho pros crias na cadeia. Já outras pessoas, como eu, têm legados muito mais úteis e importantes para a humanidade. Senhoras e senhores, eu sou Rádio Raposa e eu sou o homem que mais viu filmes onde alguém enfia a jeba na parede. Pois é, nenhum outro brasileiro nesse país fez isso tanto quanto eu. E senhores e senhoras, de novo, mais uma vez eu consegui encontrar mais um filme onde alguém come uma parede. De novo, não! Mas dessa vez, diferente das outras vezes, nosso herói, nosso protagonista, tem que comer essa parede por motivos nobres e altruístas. E, inclusive, eu queria deixar a pergunta para vocês. Vocês vão ver o vídeo e no final eu quero que vocês respondam se vocês fariam isso ou não. Pelos mesmos motivos do protagonista, claro. Muitas pessoas me perguntam: ai, Raposo, onde é que eu posso assistir isso? No primeiro link da descrição você vai encontrar o aplicativo da YouCine. Um aplicativo seguro onde você vai conseguir assistir filmes e séries e lives com a melhor qualidade. E o melhor, tudo isso de maneira acessível. Enfim, esse filme começa mostrando um homem parado em um espaço que não tem absolutamente nada. Então ele começa a escutar a voz de uma mulher dizendo: You said it was different. Então ele acorda e ele estava dormindo ao volante. Ele então dirige até chegar em um banheiro público no meio do absoluto nada. E esse tempo todo, esse homem estava com aquela clássica expressão do gato do Vietnã. Aparentemente ele passou por algo muito ruim, mesmo a gente não sabendo o que ainda. Algumas coisas dão dicas, como a voz da mulher que ele ouviu agora há pouco, e o fato de que quando ele chega a esse lugar, ele fica parado dentro do carro, olhando um ursinho de pelúcia que tinha ali. E também, claro, o fato de que ele tá absolutamente todo fudido, com sono, cansado, dolorido, com fome. Então ele vai ter uma máquina de lanche que tinha ali e tenta pegar algo para comer. Mas a única barra de chocopica que tinha ali fica preso na máquina. Então ele fica putinho, ele dá um surto, mas logo ele é ajudado por uma estranha misteriosa que estava ali do lado tomando um café. Ele volta pro carro para poder comer e novamente ele volta a encarar aquele urso ao ponto dele ter leves flashbacks com uma mulher. E depois ele tem um surto de pelanca. Desde a máquina de lanche, a gente já vê que esse personagem não tem controle nenhum de si mesmo. Ele tem que constantemente forçar bom senso na própria cabeça para ele não ser um surtado. A gente vê isso depois também, quando ele sai do carro e começa a ligar para uma mulher e deixar várias mensagens na caixa postal dela, falando que tava com saudade, que queria ouvir a voz dela, igualzinho vocês aí se humilhando pra ex de vocês. Eu sei o que você tá fazendo, eu sei o que você anda fazendo aí. E ele claramente sabe que aquilo é errado, mas ele não tem controle nenhum de si mesmo e ele faz mesmo assim. O cara é completamente autodestrutivo. E ele se humilha no telefone até literalmente não dá mais, porque ele deixa a bateria dele descarregar. Após isso, ele vai até o carro dele e liga uma música no rádio, mas devido às leis de copyright, eu não posso mostrar que música de fato tá tocando, então eu vou botar essa aí no lugar. Um taco de beisebol pra quebrar o braço dela. 10 metros de fio pra zebrar as costas dela.
Enfim, após ele ligar esta bela sinfonia para tocar, ele pega uma garrafa de Dolly Guaraná que estava no banco de trás e começa a se embebedar enquanto taca fogo em um monte de roupas e itens pessoais que estavam no banco de trás do carro dele. E ele tá lá enlouquecendo, mas aí a expressão dele muda e ele fica sério. Ele pega uma caixa vermelha que tá cheia de fotos e queima tudo isso também. Ele passa a noite inteira bebendo, fritando e surtando. Então, quando ele acorda, claro, ele tá na mais absoluta ressaca e completamente enjoado. Então ele corre ali pro banheiro público para poder vomitar. Ele entra em uma das cabines e nela tem o desenho de uma criatura com um buraco nela. Eu sei que você já tá sabendo onde vai chegar. No. Wait. E quando ele tá lá botando os bofs pra fora, ele escuta uma voz falando com ele na cabine ao lado, vindo daquele mesmo buraco. Everything all right over there, my friend? Só que, enquanto eu tava assistindo isso aí, eu reparei numa coisa, eu prestei atenção e eu senti que eu já tinha escutado essa voz antes algumas vezes. Is that all of it? Porque a porra dessa voz é a voz do... é a voz do Omni-Man, do Invencível. I think I miss my wife. A bathroom. Interesting. É o Nolan. E isso me fez refletir uma coisa. Nesse canal aqui, dificilmente tem um filme bom. Normalmente é só desgraça, é só atrocidade. E na maioria dos vídeos, vocês comentam me avisando que tem algum ator famoso ou algum ator muito bom no meio desse bando de lixo que eu assisto aqui. Esse aqui é mais um caso, tá? O Omni-Man. Enfim, o Omni-Man aí começa a falar com ele. E os dois têm um diálogo muito estranho. And if I'm here and you're here, that means the potential for conversation. I don't really see conversation. Seems like a good place for it. E depois de um tempo nessa conversa esquisita, o carinha vomitando aí diz que o nome dele é Wes. E o Omni-Man aí pede para ele segurar a própria língua e falar umas palavras bem lentamente, porque esse era o único jeito de pronunciar o nome dele corretamente. Yes, that's it. Então sai um som todo esquisito e ele fala que esse era exatamente o nome dele. E ele diz então que esse era o nome de um deus, de uma entidade muito antiga. O Wes pergunta se ele tem esse nome porque os pais dele eram hippies ou estudantes de federal, e ele diz que não, que na verdade ele era esse deus. Nisso aí o Wes começa a achar que esse cara era maluco, então ele decide olhar no buraco só para espiar quem que era esse doente. Só que aí a voz fica muito puta. Don't do that! E isso é muito mais assustador se você lembrar que é o Omni-Man gritando. Eu não olhava de novo não. Mas como o Wes aí nunca deve ter assistido Invencível, ele nem liga e ele pisa no vaso para tentar olhar por cima da cabine, igual todo mundo faz em escola pública. E de repente ele é transportado novamente lá para fora. Só que quando ele entra no carro dele, ao seu lado estava uma mulher. Essa é a mulher que ele sonhou com a voz no começo do filme, e a mesma que ele encheu de recados, e muito provavelmente ela era o motivo dele estar ali. Isso também era mais um sonho, e ele acorda no chão do banheiro completamente lascado. E o Omni-Man sutilmente fala pra ele: me desobedece de novo pra tu ver o que te acontece. Isso aí é só uma fração do nosso poder. E o Wes fica muito puto com isso, ele começa a achar que esse homem que tava dentro do banheiro achou ele lá fora bêbado e drogou ele. Então ele fica muito furioso e tenta sair dali, só que agora a porta não abria mais.
E aquela voz diz que não poderia deixar ele sair porque ela precisava da ajuda dele. E ele tenta abrir a porta de novo, ele vê que tinha uma pequena janela ali que tinha uma grade, ele vai lá tentar pedir ajuda, só que quando ele olha lá pra fora, ele vê que o banheiro público estava cercado com uma energia roxa com gráficos de PlayStation 2. Impressionante demais essa cena. Olha essa geometria. Nisso, a voz continua falando que ela precisa da ajuda do Wes e que eles estavam destinados a se encontrar naquele lugar naquela hora. I knew you would walk in, sad and miserable, tormented by regret. Enquanto a voz vai falando, o Wes tenta escapar de todas as formas possíveis e não consegue. E em um momento, ele consegue ver um pedaço daquela criatura por baixo do banheiro. Quando o Wes estava quase desistindo, ele vê que embaixo da pia tinha acesso aos dutos de ventilação do banheiro. Então ele começa a enrolar a criatura, a conversar com ela para distrair ela, enquanto ele tira os parafusos, abre a tampa e ali ele tenta escapar. Em ambos os banheiros tinham dutos que se conectavam e davam em outro duto que saía lá no teto do banheiro, lá em cima. Então ele tinha que se arrastar por eles e depois escalar, assim conseguindo sair dali pelo telhado. Mas quando ele faz isso, quando ele vai lá e escala, ele não vai parar no teto, ele vai parar no mesmo lugar que ele entrou. Porque a criatura ali do banheiro, ela faz um puta genjutsu nesse fudido aí, que ele entra nos dutos, só que ele sai no mesmo lugar que ele entrou. Ali no banheiro. Isso me lembrou uma série que eu tenho certeza que absolutamente ninguém nunca assistiu essa bosta, que passou na Band uma vez em 1970, uma série chamada Wayward Pines, eu acho que era. Que os caras acordam em uma cidade misteriosa e toda vez que eles tentam sair da cidade, tipo, eles seguem reto pra sair da cidade, eles aparecem na cidade de novo. É a mesma coisa aqui, ele entra no duto e sai no banheiro, foda-se, genjutsu. E vendo que ele estava completamente fudido, que não tinha saída de lugar nenhum, ele finalmente resolve dialogar com a criatura. Ele pergunta o que caralhos que ela queria, o que ele tinha que fazer ali. E ela diz que o universo queria pedir um favor pra ele. Só que só de ouvir isso aí o cara começa a ficar surtado de novo. Ele nem escuta o que ele fala, favor pro universo. O mesmo universo que só me fudeu a vida inteira, a favor é o caralho, eu não vou fazer porra nenhuma, nem fudendo. O cara nem escuta o que Ao invés disso, ele começa a tentar se esconder nos próprios pensamentos, ele começa a ter lembranças com aquela mulher e ignorar a voz do banheiro. Só que a voz, como eu falei, ela é muito foda, ela faz mais genjutsu e entra na mente do palhaço. You can't be here. You have to go. Então, quando ele desiste, a voz começa a contar uma história. This power disturbed. Oh, sorry. I'm still listening. This power disturbed. Ela diz que antes de tudo, existia apenas um ser de pura energia que vivia em um mar de absolutamente nada. Até que esse ser descobriu que ele tinha o poder de dar forma física aos seus pensamentos e os seus sentimentos. E esse poder foi responsável pela sua queda, porque ele simplesmente não conseguia parar de pensar nem de sentir. Então ele não conseguia parar de preencher o vazio com as suas criações. E um dia, para tentar parar isso, ela tentou eliminar as suas criações, mas elas eram tão poderosas que elas acabaram cortando a entidade. E daquele corte saiu muito sangue que preencheu todo o vazio, formando as estrelas, os planetas e a vida. A entidade, ela implorou para suas criações para elas fecharem a sua ferida, para ele poder parar de sangrar e assim de criar todas aquelas coisas. E as criações, elas concordaram sob uma condição. Elas fechariam a ferida, mas só se ele concordasse em deixar a vida que já tinha sido criada continuar existindo.
E ele aceitou isso, a ferida foi fechada, só que como forma de vingança, aquela entidade criou uma última coisa. Um ser de pura destruição, que era tão poderoso que poderia transformar todo o universo em um grande nada novamente. E esse ser de pura destruição era aquela voz no banheiro, e ela precisava da ajuda do Wes para salvar o universo. Ele estava escondido ali porque aquela entidade que criou ele estava procurando ele por todo o universo, e assim que ele o encontrasse, tudo seria destruído e não sobraria mais nada. E o Wes, vendo isso, pergunta o que ele poderia fazer, né? O que um cara tão insignificante quanto ele poderia fazer nessa situação. I need you to satisfy these feelings that have awakened in me. There's only one part of you that can do that. Puta que eu pariu. Então o Wes começa a se desesperar, ele começa a se sentir violado, começa a pensar que ele não queria ter que enfiar a jeba na parede para salvar o universo. Ele começa a tentar sair dali de novo, ele começa a gritar por ajuda lá fora o mais alto que ele consegue. E para sua sorte, o nosso herói quase violado encontra outro herói. Ali fora estava passando um homem que era o fiscal da propriedade, que deveria ser demitido inclusive, porque ele tá ali preenchendo as coisas na pranchetinha e tá indo embora, só que ele nem entrou lá dentro dos banheiros pra verificar. Tem que ser demitido esse cara aí. Enfim, esse homem tá de fone de ouvido, só que o Wes tá tão desesperado, ele tá berrando tão alto que ele ultrapassa a barreira do som e vai parar no ouvido dele. Então ele escuta o berreiro lá dentro, ele vai lá ver o que estava acontecendo e a porta finalmente é aberta. Mas quando o Wes ia correr lá pra fora, ele é empurrado pelo fiscal, a porta fecha e os dois ficam trancados ali dentro. O fiscal vê o Wes ali todo fodido, sem as calças, vomitado, fedendo a pinga, e depois ele escuta a voz de outro homem no banheiro. Então de primeira ele achou que ali estava acontecendo uma gostosa broderagem, aquele clássico banheirão. O senhor gosta? Oi? O senhor gosta? De quê? De ver pau? Hã? É bom, né? É bom, né? I am. Oh, you have a friend in here. You know there are hotels all up and down this stretch. Mas longa história curta, o Wes fala pra voz pra deixar ele ir embora e pedir pro fiscal ali macetar a parede no lugar dele. Mas a voz diz que isso não era possível, que quem tinha que ajudar era o Wes, era o destino. Então a entidade, para demonstrar poder pro Wes, ela aniquila completamente o fiscal. Let me the fuck out of here! Wes, step into the stall. Ela estraçalha ele completamente, pintando o banheiro todo de sangue. E no meio dessa confusão, claro, o Wes começa a ter um flashback, aonde ele está em uma festa olhando para uma mulher, e aí outra mulher, aquela lá, aparece e começa a dar em cima dele, perguntando se ele era um stalker. Stalk much? Or are you stalking her? No. Just joking. Besides, I don't really think you're her type anyway. Why? It's pretty hot. I can see why you go for her, but you think that's what you want. But I see someone that's ready to settle down. Are you offering? We just met, dude. E depois do flashback desse encontro, de como eles se conheceram, ele volta pro banheiro todo lascado de sangue. Então ele surta de novo, ele tenta escapar mais umas vezes, ele tenta usar a perna decepada do fiscal para arrombar a porta, mas de nada adianta. Então ele finalmente aceita o seu destino. Ele respira um pouco, vai até a parede, pega sua benga meia bomba, sabe aquela benga sem vontade? Aquela benga dormida parecendo uma Maria Mole, e mete no buraco pra salvar o universo, só que aí... What the hell is that? I thought you your human penis was going to save the universe? Pois é, o Wesley interpretou errado, a parede não estava pedindo pica, então ele comeu uma parede à toa.
E a entidade então, ela passa um caco de vidro pro Wes e fala: na verdade o que eu estava pedindo desde o começo era o seu fígado. Então, para salvar o universo, o Wes ele tem que pegar o caco de vidro, abrir o próprio corpo e dar o fígado como oferenda para aquela entidade, porque com o fígado dele a entidade iria recuperar os seus poderes. Só que tem um problema, né? Tem um probleminha, que o Wes tá pouco se fodendo pro universo. Ele é o cara mais egoísta de toda a galáxia. Ele começa a falar que ele tava pouco se fudendo pra humanidade, que tinha mesmo é que morrer todo mundo mesmo e que se foda tudo. Começa a falar que nem fudendo ele iria se sacrificar por aquele bando de filha da puta que tinha no mundo. Ele começa a contar uma história da infância dele, falando que o pai dele traiu a mãe dele até ela retirar a própria vida. E quando ela fez isso, o pai dele chamou a mãe dele de egoísta. Então o Wes começa a filosofar que não existe bondade e que todo ato de generosidade era feito por motivos egoístas, porque ser gentil fazia bem pro ego de todo mundo. Como minha babá é fitness. Corre, Sil. Olha lá ela. Ela vai fazendo um cardiozinho enquanto ela leva a Manuela, gente. Não perde tempo, tá? Ela já tem emagrecido bastante. E beleza, adoro ser a influência boa na vida das pessoas. Ou seja, o Wes estava disposto a deixar tudo e todos, todo o universo e toda a vida existente ir pra puta que eu pariu. Foda-se. Só que aí a entidade, entrando nos seus pensamentos, viu que ele ainda se importava com uma coisa, com aquela mulher. E a entidade começa a manipular o Wes, mostrando flashbacks e mais flashbacks com aquela garota. E a gente descobre que aquele ursinho que ele estava encarando no começo do filme foi um presente que ele ganhou de 3 meses de namoro. Bear might be onto something. Thank you. She was happy. And I was happy with her. That's what I need from you. Let her live on. E depois de ser completamente manipulado pela entidade, finalmente o Wes decide ajudar o universo e arrancar o próprio fígado. Então ele abre o buraco no corpo e ele começa a alucinar. A entidade manda os seus tentáculos lá dentro para poder arrancar o fígado fora. E quando isso acontece, a gente tem mais um flashback. Mostra aquela garota abrindo uma caixa, a mesma caixa cheia de fotos que o Wes queimou no começo do filme. Ela tá visivelmente chocada e é quando a gente vê que ela tinha razão desde o começo. Stalk much? Or are you stalking her? Aquela caixa tinha foto de todas as vítimas do Wes. Acontece que ele era sim um stalker e ele também era um serial killer. Após ela descobrir isso, ele também matou ela e por isso ele estava fugindo no começo do filme. E também é por isso que tinha que ser o Wes que tinha que dar o seu fígado para a entidade, porque os dois eram seres de pura destruição. E no fim, o Wes, o serial killer que estava fugindo, salva todo o universo. I'm a hero. No, heroes are remembered. You will be forgotten, and that's what you deserve. It's what we both deserve. We are beings of pure destruction, Wes. You and I don't belong in this beautiful world. E morre sem absolutamente ninguém saber disso. Senhoras e senhores, esse aí foi Glorious, é o nome do...
o nome do filme, que sinceramente não é de todo ruim, pelo menos é curto. É um filme que basicamente faz a mesma coisa que aquele episódio do Black Mirror lá, que bota a gente acompanhando o personagem e no final do episódio a gente descobre que ele é um desgraçado. Tudo isso, claro, depois de fazer a gente criar muita empatia por ele, porque nessa situação a gente provavelmente agiria igual. É um filme muito engraçado, é um filme curto, mas importante de tudo, e eu queria muito saber como é que eles convenceram o Omni-Man pra dublar a porra dessa criatura do banheiro. Todo o orçamento do filme deve ter ido pra isso. E eu queria de novo ressaltar a pergunta que eu fiz no começo do vídeo: vocês salvariam o universo ou não, se vocês estivessem nessa situação? Porque eu quero que todo mundo se foda, né?